excelente. Eu vou ter, esse aqui eu vou dizer para ele, vocês que eu anotei para que eu não esquecesse assim, daqueles que mais me impressionaram. Desde o José de Anchieta, o grande José de Anchieta. Um dia desse estava escutando o Arnaldo Jabu na CBN, criticando a cultura, a educação no Brasil. Sabe o problema da Enem, estava comentando, né? E isso aqui é um problema muito sério. E ele disse que a gente só teve educação porque os jesuítas insistiram em desenvolver a educação. E eu sempre disse lá na faculdade, eu dei aula há vários anos, depois que eu fiz mestrado, eu fui professora na universidade na Federal do Rio de Janeiro, na Marco São Francisco, e eu dizia assim aos meus alunos, a gente deve essa unidade de língua, porque eu já rodei esse Brasil, você vai no Arroio Chuí, lá no Raio Chuí, lá no norte do Brasil, todo mundo fala a língua portuguesa. Você não encontra uma unidade de língua. Você vai à Europa, cada pontinho é uma língua diferente. E a gente tem uma unidade. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E todo mundo fala a mesma língua, tá certo? Alguns, lá na Mexerica, lá em Minas Gerais, a gente chama de tangerina, mas isso aí não importa, né? Então, são pequenas diferenças, mais ou menos a mesma língua, mas isso a gente deve aos jesuítas. E o grande primeiro educador foi José de Anchieta. Tem uma literatura imensa. Então, admiro ele muito. Um grande padre Antônio Vieira, autores vários. Ele escreve em poesia, né? Sermões, em geral, com sermões. Ele tem um sermão sobre a mentira. Isso no princípio da história do Brasil. E ele vai dizer que no Brasil e Portugal mente-se de todas as maneiras. Mente-se e rouba-se de todas as maneiras. Ele vai contando como é que se rouba, é muito interessante. Aliás, nós temos hoje o Afonso Romano de Santana, que tem uma coletânea sobre a mentira. Formidável. Vocês entram no Google e botaram Afonso Romano de Santana sobre a mentira. Ele tem acho que 6 ou 7 fragmentos magistrais sobre a mentira. A nossa vocação. Bem, nós temos depois Cláudio Manuel da Costa, também um grande poeta também, desse princípio da história da literatura. O José de Alencar, o Guarani dele é fantástico. Veio o Castro Alves, que morreu tão jovem, infelizmente. Parece que ele era diabético, ele mesmo doentio na perna, ele acabou perdendo a perna. É um gênio, Castro Alves. Machado de Assis, né, um homem pobre, também esse é um exemplo, né, de esforço. Fiz uma lavadeira no morro, acho que antigo Morro da Conceição. Aprendeu francês com uma verdureira francesa embaixo do morro. Isso é impressionante, né? Impressionante. Ele estava de origem pobre, e ali, mas ele foi se esforçando com a leitura, foi pegando conhecimento com aqui, pessoas estavam humildes também, e ele construiu. E era mestiço, né? Porque no Brasil, nessa época, era super preconceituoso, né? E eu acho a obra magistral dele, que eu gosto, o Alienista. Foi Quincas Borba. Quincas Borba, mas o Alienista é um exemplo da gente que às vezes começa a criticar todo mundo, a gente tem que tomar cuidado com isso. O Alienista era um médico, psiquiatra, e ele começa a achar que todo mundo é louco, queria a Casa Verde para botar os loucos lá. E no final, a última pessoa da cidade que sobra é a mulher dele. Ele olha a mulher se admirando no colar, no espelho, bota ela no hospício também. No final, meu Deus, eu botei todo mundo no hospício, tão louco são eu. Aí chegou é formidável. Tem o Aloysio de Azevedo também, obras sociais, né? O Mulato, muito interessante. O Olavo Bilac, né? Euclides da Cunha, o grande autor dos Sertões. A gente quer compreender a história do Brasil maluca, né? Do Conselheiro, né? Antônio Conselheiro, o absurdo que fizeram de destruir o arraial do Antônio Conselheiro na Bahia por besteira religiosa. A história do interior da Bahia, interior dessa caatinga nossa, é formidável. Ninguém deve deixar de ler Os Sertões. O Monteiro Lobato, nós já falamos. Lima Barreto. O Lima Barreto, que eu gosto muito, né? Aquela obra. Oh meu Deus, eu gosto muito dele. Agora fugiu o nome. Tem que
daí ele dá um exemplo, né, que fulano, afinal, acaba tudo, que não nasceu com sorte, que vai dar azar em tudo. Esse é o exemplo da história, porque Lima Barreto sofreu muito na pele, o preconceito também da cor. Ele era muito pessimista. Naquela época ele O sofreu. preconceito era forte. O preconceito era muito forte. Porque eles estamos ali na faculdade, todo mundo. aquela Não há preconceito. Não, há preconceito. Preconceito é velado. É verdade, mas só que as instituições não permitiam, naquela época permitia, né? Hoje tem lei. Hoje tem lei, antes não tinha. Exatamente. O Mário de Andrade, na época da chamada, né, da Revolução, né, dos anos 30, 40, né, arte contemporânea, Mário de Andrade, grande Manuel Bandeira, modernismo, Graciliano Ramos, né, e mais recente Raquel de Queiroz. Nós temos o Jorge Amado, eu acho também Jorge Amado, um grande retratador, né, dessa nossa vida social preconceituosa também. Né? Ele revoluciona muito, né, as críticas à religião, a crítica à sociedade nossa falsa dos anos 40, 50. Eu estou com 60 anos, nasci em 1950. Eu sou de uma geração, eu tive uma coleguinha na época, final do Chico de Maio, estava com 11 anos, que a mãe, marido largou ela. Era desquitada. A pobre da mulher era discriminada, a filha, a menina era discriminada. Mas por quê? Por causa também do preconceito religioso. Eu costumo dizer que o nosso catolicismo sofreu muito, porque o nosso catolicismo, a grande influência foi portuguesa e espanhola. A Espanha e Portugal foram os dois últimos resquícios da Inquisição. Foi aonde mais demorou a Inquisição, principalmente a Espanha. A Inquisição mais terrível foi a espanhola. E esse catolicismo ficou muito arraigado, passado, não superaram. E eles foram eles que nos colonizaram. E aconteceu também um concílio chamado Concílio de Trento, né, do século XVI. Esse concílio foi na época das grandes navegações. E eles fizeram uma beleza, inteligência, entre aspas, de dar direito aos reis de Portugal e de Espanha, que passaram a ser donos do mundo, tratar de não decidir dividir o mundo ao meio, de serem os responsáveis por toda a alma e serem praticamente dono das almas que eles encontrassem. Encontraram índios, acharam que não conheciam Jesus, não tem alma, tem que morrer. É o diabo que está aí. Então fizeram os absurdos que eles fizeram. Exatamente, fizeram absurdos por causa desse direito que deram a esses reis, porque na verdade não era nem a religião, eram os reis. Eram os reis. Então a nossa sorte ainda foi que a religião que veio foi através dos jesuítas, os grandes jesuítas, que ainda ajudaram, mas pura, né? E não permitiram toda a alma. Se tem alma, então vamos resgatar. Exatamente. Então eles ainda tiveram muito forte. Mas o que nos rendeu muito foi esse atraso dessa religiosidade portuguesa. E até os anos 50, princípio dos 60, ainda tinha esse preconceito com um problema absurdo de casamento, separou, era uma pessoa errada, infeliz. Isso tudo é resultado, né, o Jorge Amado mostra muito isso. Ele levanta, escancara, e aí vai para o ponto oposto, né? Mas eu acho que a tentativa do Jorge Amado era para desmascarar esse absurdo de preconceitos, exagerando pelo outro lado, né? E graças a Deus aconteceu esse Concílio Vaticano II, que modificou o pensamento da Igreja no Brasil, através de grandes homens como Dom Helder Câmara, os Longchamp, professores de cabeça, bispos, né, de cabeça aberta, e que, graças a Deus, começaram a mudar. Porque não adianta a gente ser independente, libertário, sem religião, porque o cristianismo foi sempre a força do mundo, desde que o imperador Constantino instituiu o cristianismo como a religião de todo o Império Romano. Você não entendia o mundo até, vamos dizer, o final do século XIX, quase, até o século XVIII, a Revolução Francesa, você não entendia o mundo sem ser cristão.
mesmo já havendo a Revolução do Lutero. Tinha então o cristianismo protestante e o cristianismo não protestante. Então, o mundo era cristão. Então, o que impunha mesmo era a mentalidade cristã. Mas só que no Brasil ficou essa mentalidade atrasada. Até hoje a gente vê bobagens. Em um dia desse, bobagens absurdas. Uma mãe jovem subindo aqui a Castro Alves, a menina pequenininha de uns 3, 4 anos fez pirraça. Não queria dar a mão. Deus vai te castigar, porque você está fazendo isso. Aí eu não resisto. Deus não vai castigar coisa nenhuma. Para de dizer besteira para sua menina. Deus é amor e misericórdia. Ainda mais para uma pobre criança que não tem nem entendimento. O catolicismo, muito de origem portuguesa e na América Latina, espanhola. Dando continuidade, não está afinando no contexto não, mas atualmente tem algum autor brasileiro, assim, depois de Jorge Amado, Abordagem? Esses foram grandes agora. A gente tem mais hoje assim, engraçado, né? Poetas mais recentes também já morreram, Carlos de Andrade.